Oi, vamos lá para mais uma resolução. Olha, essa lista de exercícios inteira, ela vai ser resolvida aqui, ó, pelo esquemismo aqui, que a gente já usava naquela análise de blocos, tal. Eu já usava com você. Só que, dessa vez, a gente vai usar esquemismo para movimento circular. E a grande novidade é que a aceleração no movimento circular, que indica movimento circular, é a aceleração centrípeta. Então, o primeiro passo vai ser a gente representar o objeto e as forças exercidas sobre ele. Vamos lá para o exercício 4. Essa é a resolução do 3. Quem quiser pode assistir a resolução gravada do 3. E tá aí a resolução do 4. Quer dizer, a gente vai começar a resolução do exercício 4. Ó, aqui, algo que eu gosto de fazer é isso daqui, ó. Para mostrar e lembrar que no fundo, quando o carrinho passa por essa depressão aqui, ó, na verdade, ele está em uma parte de um movimento circular e a circunferência é essa toda aqui, ó, com o centro mais ou menos aqui. Então, gosto sempre de lembrar que, no fundo, isso é um pedaço de movimento circular, mas entendendo também que não é um pedaço de movimento circular para aquelas curvas que a gente pensa quando a gente pensa em curva de uma estrada, em que o cara vira o volante para um lado ou para o outro. Não, ele não está virando o volante, ele está fazendo um pedaço de movimento circular, mas justamente por passar por uma depressão assim. Tá bom, legal. E aí, bora fazer o desenho do objeto e as forças? Tá aqui, ó. Bora lá, que é a primeira etapa do esquemismo. Desenhei aqui, ó, força-peso, por quê? Porque eu sei que esse cara está em uma região de campo gravitacional. Então eu desenho peso toda vez que ele está em uma região de campo gravitacional. Quer dizer, desenho peso porque ele está... Quer dizer, porque tem gravidade. Também vou desenhar força normal porque esse carro está apoiado. Tá aqui, ó. Desenhei força normal já que ele está apoiado. Não vou desenhar tração porque não tem fio ou corda puxando. E atrito, esse é um detalhe que eu já comentei no exercício 3. Não é uma análise que a gente vai fazer agora. O atrito aí não é responsável pela aceleração que indica a curva, aceleração centrípeta. A gente vai entender melhor para carro, caminhão, que o atrito, a análise do atrito realmente ela vai ser significativa e ela vai ser importante quando a gente vai pensando nesse carro fazendo aquela curva em que o motorista precisa virar o volante. Né? Não é um pedaço de movimento circular assim, em que ele está passando por uma depressão ou por uma, como se fosse uma grande lombada, como aparece aí em outros exercícios. Então o cara não está virando o volante e a gente está analisando a aceleração que aponta para o centro, não vou analisar a força de atrito. Tá? Não vou, ela não é responsável, a força de atrito não é responsável pela aceleração centrípeta. E a melhor maneira de entender isso é ir fazendo os exercícios aos poucos e depois você vai ver lá em um exercício, quando tiver atrito, quando é que a gente realmente analisa ele, tá bom? Então, desenhei peso, porque tem gravidade, desenhei normal, porque o objeto está apoiado, não desenhei tração, porque não tem fio ou corda puxando, e o atrito, quando o cara estiver virando o volante, é que eu vou me preocupar. Nesse caso, ele não está virando o volante, vou entender isso um pouquinho melhor mais para frente. Tudo bem. E agora, que eu já desenhei as forças, eu preciso ir para a segunda etapa do esquemismo, que é orientar. Agora, um dos segredos para analisar movimento circular é a gente orientar para o centro da trajetória. Isso ajuda. Isso ajuda por quê? Porque se a aceleração é do tipo centrípeta, quer dizer, a aceleração, tem um cachorro que está latindo bastante, né? Mas se a aceleração é do tipo centrípeta e eu oriento para o centro da trajetória, a minha aceleração com certeza vai ser positiva. Na hora de fazer os cálculos, eu vou considerar aquela aceleração positiva e aí eu só vou me preocupar com os sinais das forças. Então, orientar para o centro da trajetória na análise de movimento circular ajuda bastante. E aí, como é que eu oriento para o centro da trajetória? Eu vi que o objeto analisado está aqui.
e o centro está acima dele. Então, vou orientar para cima, porque o centro está acima dele. Tá bom. Então, fiz a primeira etapa do esquemível, fiz a segunda etapa do esquemível, chegou a hora de montar a equação. Quer dizer, chegou a hora de usar a segunda lei de Newton. RF igual a M vezes A. Só que esse F, essa resultante das forças, dessa vez a gente está chamando de resultante centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. E a aceleração é a aceleração do tipo centrípeta. Tá bom. Então eu preciso usar a segunda lei de Newton, chamando a aceleração de aceleração centrípeta. Mas como é que fica isso? Bora lá, vamos ver como é que vai ficar. Ó, por exemplo, será que na hora de montar a equação a gente vai pôr mais n de normal ou menos n? Aí eu vi que o n ele está para o mesmo sentido da orientação. Então, na hora de montar a equação, nesse caso, eu vou colocar mais n. Será que eu vou colocar mais p ou menos p? Quando eu vejo peso, eu vejo que o peso está contra a orientação. Então, eu vou colocar para o peso, vou colocar menos p. E aí, mais n menos p, já é aqui uma ideia, a gente já tem uma ideia das forças que estão atuando, quer dizer, da conta que a gente vai fazer para essas forças que estão atuando no objeto. Na verdade, sendo mais direto, isso daqui é a resultante das forças. Resultante das forças. Eu já coloquei aqui, quer dizer, vou ser direto mesmo, tentei usar palavras melhores, mas no fundo isso é a resultante das forças. E de acordo com a segunda lei de Newton, resultante das forças sempre você vai considerar como igual a m vezes a. A novidade é que a aceleração é chamada de centrípeta. Então, isso daqui é o tal do RF, que é resultante das forças, e que dessa vez a gente pode chamar de resultante centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. Quer dizer, junto está associada a aceleração centrípeta. Ah, então tá bom. E aí eu faço o desenho, na verdade, para descobrir que combinação de conta eu vou fazer para entender quem que é o RF ou quem é a resultante centrípeta. Nesse caso, a combinação é mais N menos P. É isso aí. Então, será que você enxerga aqui as 3 etapas do esquemível? A gente desenha o objeto e as forças. A gente orientou e a gente montou a equação. Uma novidade é que a aceleração centrípeta tem uma equação pronta para ela, que é o v quadrado sobre r. Aí, no lugar da aceleração centrípeta, olha o que eu fiz. Coloquei v quadrado sobre r, sendo que o v é velocidade e o r é o raio da trajetória. Bora substituir tudo que o cara tá pedindo, quer dizer, tudo que o cara passou pra gente, vamos ver o que ele tá pedindo. O n é a normal, é a força normal, é aquela força trocada entre a pista e o veículo, é o que ele está pedindo, força de reação, é a força tá normal, força trocada entre a pista e o veículo é a normal. Peso, como é que eu vou calcular essa força-peso? M vezes G, mas isso daqui é um conjunto, Quer dizer, para calcular peso tem que fazer M vezes G, mas é um conjunto. Que conjunto é esse? Cara, é o automóvel de massa 800 kg, também junto com um homenzinho lá de 60 kg, motorista de 60 kg. Então, esse conjunto tem uma massa de 860 kg, ou seja, peso de 8.600 newtons. Como é que eu descobri esse peso? Fiz M vezes G. Fiz 860, que é a massa do conjunto, toda a massa aí do conjunto, fiz 860, massa do conjunto, vezes 10, deu 8.600. Tá bom. E aí? No lugar do M de massa, eu vou pôr 860. O V de velocidade, deixa eu ver quanto está valendo a velocidade aqui, vamos ver a velocidade, 72 km por hora. Opa, você vai colocar para velocidade, você vai colocar 20 metros por segundo. Tem que colocar em metros por segundo no sistema internacional. E a conta fica assim, E o raio da trajetória? Como é que fica o raio da trajetória? Não esqueça, né? Que quando a gente põe lá a velocidade aqui, tá ao quadrado. E o raio da trajetória? Quanto vale o raio da trajetória? Vamos ver se a gente encontra aqui o raio. Cadê? Raio 20. Opa, raio 20 aqui da trajetória, raio 20 metros.
Então, cara, agora é realmente terminar essa conta. Tá aí. Tá aí. A minha sugestão é reescrever essa conta pensando que o 20 ao quadrado, viu como eu escrevi? Reescrevi, é 20 vezes 20. E aí a gente pode cancelar 20 com 20. 860 vezes 20 dá 17.200. Esse menos 8.600 que você está vendo em verde, ele vai passar somando. E aí, quando ele passar somando, 17.200 mais 8.600 dá 25.800 newtons. Tá aí. Deixa eu ver. Então, quer dizer que a força normal tem intensidade de 25.800 newtons, que é a alternativa D de dado aqui. Sabe o que eu tenho para falar para você agora? Valeu, valeu, valeu. E até a nossa saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás. Até a nossa próxima resolução. Até mais.